he's 100 years old and she was 90. So he come by a promised word. E o menino, ele estava com 100 anos e ela tinha 90. Assim que ele veio por uma palavra prometida. The same God that made the promise that I'll make you a father of nations. O mesmo Deus que fez a promessa disse, eu te farei pai de nações. After 25 years and been 100 years old, him and his wife received the child. Depois de 25 anos e tendo 100 anos, ele e a sua esposa receberam o filho. If God told him to offer him up, God was able to raise him up. Se Deus disse para ele oferecê-lo, Deus podia ressuscitá-lo. Amém. Praise God, brother. I feel religious. Louvado seja Deus, irmãos. Sinto-me bem, sinto-me religioso. So, how good I feel. I know this one thing, he's able to raise him up again. Assim como me sinto bem, sei desta coisa, ele pode ressuscitá-lo de novo. We'll stand on that unadulterated word of light for this hour. Ficaremos naquela palavra de luz inadulterada para esta hora. God will raise us up when this generation comes forth as shining lights against this generation. Amen. Deus nos levantará quando esta geração vier como luzes resplandecentes contra esta geração. Amém. No wonder he said the queen of the south shall rise in the judgment with her generation and condemn this one. Não é de se admirar que ele disse, a rainha do sul se levantará no julgamento com sua geração e condenará esta. Because she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, a greater than Solomon is here. Porque ela veio das partes mais distantes da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que um maior que Salomão está aqui. How that little queen way down heathen saw that light and come for miles through the desert 3 months on a camel's back to hear the wisdom of Solomon. Como aquela pequena rainha bem distante, uma incrédula, viu aquela luz e percorreu muitas milhas pelo deserto, 3 meses nas costas de um camelo, para ouvir a sabedoria de Salomão. E ele se encontrava ali mesmo com Salomão sendo um tipo, uma figura dele. E então vir e ver Wesley, Lutero, todos os outros denominações lá no passado. Sendo uma figura, é um tipo do que está acontecendo agora. E passam direto por isso. Oh, all right. Oh, muito bem. For so the new year is determined by God, just determined to stay in His Word. Pois assim o ano novo é determinado por Deus, apenas se determine ficar em sua palavra. Walk where the Word says walk, as we come now to the close. Ande por onde a palavra diz para andar, ao chegarmos agora ao encerramento. Like others elected seed did in their day, when they saw the Word. Como outros, a semente eleita fez no seu dia quando viram a palavra. What did they do it? They walked in it if they were elected seed in other ages. O que fizeram? Andaram nela, se eram semente eleita em outras eras. For He is the unfailing Word. Pois Ele é a palavra que não falha. How many believe that? Jesus Christ is the Word. Quantos creem que Jesus Cristo é a palavra? Oh, my. Oh, que coisa! I heard a program the other day of a certain denomination of people. Ouvi um programa outro dia de uma certa denominação de pessoas. Mr. H.M.S. Richards said he wrote the book for the year. O senhor H.M.S. Richards disse que ele tinha escrito o livro para o ano. I don't want to disagree with a man like that. Não quero discordar de um homem assim. Although being a Seventh-day Adventist, I don't agree with Seventh-day Adventist doctrine, but I certainly like the man. Apesar que, sendo adventista do sétimo dia, não concordo com a doutrina adventista do sétimo dia, mas com certeza que gosto do homem. I'll disagree with him. Mas discordarei dele. That might be H.M.S. Richards' book for the new year. Esse talvez seja o livro do H.M.S. Richards para o ano novo. But my book and your book for the new year is the book of the old year. The Bible's God's Word. Mas o meu livro e o livro dele para o ano novo é o livro do ano velho. A Bíblia é a palavra de Deus. Just make it live to what it's promised to live for. Yes, sir. Apenas faça ele viver o que está prometido para por ele viver. Sim, Senhor. And every coming year to come and every year that has been, He's the eternal God living through the eternal Word that He spoke. E todo ano que vem a chegar,
E todo ano que foi, ele é o Deus eterno, vivendo através da palavra eterna que ele falou. When every Bible truth and every promise in it has been vindicated as it has been down through the years. Quando toda a verdade da Bíblia e toda a promessa nela foi vindicada, como tem sido no decorrer dos anos. How God promised that He'd destroy the world with water, and He vindicated it by Moses or by Noah. Como Deus prometeu que ele destruiria o mundo com água, ele vindicou isso por Moisés ou por Noé. He promised that He would send a deliverer and bring Israel up out of Egypt. Ele prometeu que ele mandaria um libertador e tiraria Israel do Egito. They'd sojourned for 400 years. He did just exactly that. Eles tinham peregrinado 400 anos. Ele fez exatamente isso. And He swore that He'd raise up David. E ele jurou que levantaria Davi. And how David be a son, Christ would be his son. Through David would come Christ. E como que Davi seria um filho, Cristo seria seu filho, através de Davi viria Cristo. How He swore that He would do that. He did just that. Como ele jurou que faria isso, ele fez justamente isso. He promised He would send John the Baptist before the coming of Jesus Christ. He did just that. Ele prometeu que enviaria João Batista antes da vinda de Jesus Cristo. Ele fez justamente isso. He promised He would send a Messiah. He did just that. Ele prometeu que enviaria o Messias. Ele fez justamente isso. He promised the world would get into a great group of organizations and make a system. Ele prometeu que o mundo entraria num grande grupo de organizações e formaria um sistema. A power known as the beast and would be up there sitting on 7 hills. It did just exactly that. Um poder conhecido como a besta e se assentaria lá sobre 7 montes. Aconteceu precisamente isso. How the church would be persecuted unto death. They did just exactly that. Como a igreja os perseguiria até a morte. Fizeram precisamente isso. How they come out in Reformation. They did just exactly that. Como sairiam na reforma, fizeram precisamente isso. How He promised in each age it would be, and He promised for this age. Como que ele prometeu em cada era que seria, e ele prometeu para esta era. And here He is today, making that word live just exactly like He did at the beginning. Certainly. E aqui está ele hoje, tornando aquela palavra viva precisamente como ele fez no princípio. Certamente que sim. And when every promise is fulfilled, death is swallowed up in victory, Jesus will come. E quando cada promessa for cumprida, tragada foi a morte na vitória, Jesus voltará. And the last one is vindicated, then there will come an eternal peace upon the earth and an eternal shalom. E o último for vindicado, então virá uma paz eterna sobre a terra e um shalom eterno. An eternal shalom, peace, will rest upon the earth. Um shalom eterno, paz, sobrevirá na terra. When Jesus came, the Prince of Peace, why wasn't there peace? Quando Jesus veio, o príncipe da paz, por que não houve paz? Because all the word wasn't fulfilled in His day. Porque a palavra não foi toda cumprida em seu dia. He's fulfilling it today. Ele a está cumprindo hoje. But when all of His promised word, which was a thought of God, Mas quando toda a palavra prometida, que foi um pensamento de Deus, a word is a thought expressed. uma palavra é um pensamento expressado. God in His thinking thought it and expressed it through His prophets, and now it has to be fulfilled. Deus, em seu pensar, a pensou e a expressou através de seus profetas. E agora ela tem que ser cumprida. And when He foretold us of these things so we wouldn't make a mistake and blunder in darkness, then when we see it being fulfilled, E quando ele predisse para nós estas coisas para não cometermos erro e andarmos às cegas em trevas, então, quando virmos isso ser cumprido, now He promised to send Christ the second time. And whenever He does, when Christ comes the second time, there will be an eternal shalom. agora ele prometeu enviar Cristo a segunda vez. E quando ele o fizer, quando Cristo vier a segunda vez, haverá um shalom eterno. Listen, friends, as we close. Ouçam, amigos, ao encerrarmos, Remember, the Bible is the fountain of all wisdom. lembrem-se, a Bíblia é a fonte de toda sabedoria. It doesn't come from Dr. PhD, LLD. It comes from the Word of God. Isso não vem do doutor, PhD, LLD, vem da palavra de Deus. There was doctors of divinity sitting there by the hundreds, and a little 12-year-old boy called him down because he was the Word. Havia doutores em divindade sentados lá, centenas,
e um menininho de 12 anos os repreendia, porque ele era a palavra. The little boy had no education at all, yet he was the Word. O menininho realmente não tinha nenhuma instrução. No entanto, ele era a palavra. Because he was the light spoken for that day, he was manifesting that Word. Porque ele era a luz falada para aquele dia. Ele estava manifestando aquela palavra. The Word was in him. It had to be. A palavra estava nele. Tinha que ser. No wonder what he said come to pass, because he was the Word. Não é para menos que o que ele dizia acontecia, porque ele era a palavra. You understand? All that understand say amen. He was the Word. Vocês entendem? Todos que entendem, digam amém. Ele era a palavra. Remember the Bible, not some book of the year that's written by man. Lembre-se da Bíblia, não de algum livro do ano que é escrito pelo homem. Let every man's word be a lie, but mine the truth. Seja a palavra de todo homem mentira, mas a minha a verdade. And cults and religions and so forth, all just get it so conglomerated up when you get a bunch of man into it. E cultos e religiões e assim por diante, tudo fica tão enrolado quando você põe um monte de homens nisso. God never did deal in such a group. Deus nunca tratou com um grupo tal. If Jesus would come today, would he take sides with the Methodists, with the Baptists, with the Adventists, Jehovah's Witnesses, Christian Science, Pentecostals, Presbyterians? No, sir. He certainly would not. Se Jesus viesse hoje, ele ficaria do lado dos metodistas, dos batistas, dos adventistas, testemunhas de Jeová, ciência cristã, pentecostais, presbiterianos? Não, Senhor. Certamente que ele não ficaria. It's an individual affair. You and God. É um caso individual, você e Deus. There's no two men see eye to eye together alike. No two thumbs alike. Não existe dois homens que concordem em tudo semelhantemente juntos. Não existe dois polegares iguais. God deals with an individual. Deus trata com o indivíduo. And how you know whether he's right or not, then look back and see if he's with the Word. E como você sabe se ele está certo ou não? Então olhe para trás e veja se ele está com a palavra. If he's with the Word, then God's dealing with him. He isn't, something else is dealing with him. That's right. Se ele está com a palavra, então Deus está tratando com ele. Se não está, alguma outra coisa está tratando com ele. Está vendo? Isso mesmo. Remember, the Bible is the fountain of all wisdom and holds all the hopes of the future in it. Lembre-se, a Bíblia é a fonte de toda sabedoria e contém toda a esperança do futuro nela. Shalom, God's peace. Shalom, paz de Deus. Like a story is told one time about a little boy lost his daddy before he was old enough to see his father, just an infant baby when his father died. Como uma história que foi contada uma vez sobre um menininho que perdeu seu papai antes de ter idade suficiente de ver seu pai. Apenas bebezinho, quando seu pai faleceu. One day he got about 10, 12 years old, he had another brother called John. Um dia alcançou mais ou menos 10, 12 anos de idade, ele tinha outro irmão, chamado João. He went to his brother and he said, John, which is several years older. Ele procurou o irmão e ele disse, João, o qual era vários anos mais velho, Said, you remember Dad? Said, yeah. disse, você se lembra do papai? Disse, sim. Said, what was he like? Disse, como era ele? Said, well, he was a tall man and he was a very fine man. Disse, bem, ele era um homem alto e era um homem muito fino. He was always good to mother. He was kind to me and he was kind to everybody. Ele sempre era bondoso com a mamãe, e era bondoso comigo, e era bondoso com todo mundo. He said, well, is that all you know about him, John? Ele disse, bem, é só isso que você sabe sobre ele, João? He said, well, I tell you, said Henry, said, everybody says that I look like him. He said, everybody says that I got a nature like him. Ele disse, bem, eu lhe direi. Disse, Henrique, disse, todos dizem que eu me pareço com ele. E disse, todos dizem que eu tenho a natureza como a dele. He said, oh, that's good, that's what I want to know. So when I see you, I see my daddy. Ele disse, oh, que bom, é isso que eu quero saber. Disse, quando vejo você, vejo o papai. There it is. Aí está. When the world sees Jesus Christ, it'll be in you. When this word that's written up today, Quando o mundo vê Jesus Cristo, estará em você. Quando esta palavra que está escrita sobre hoje. where do you see Jesus and David? When the word was made manifest through him. Onde se vê Jesus em Davi? Quando a palavra foi manifestada através dele. How do you see Christ, God, in Elijah, in that chariot going into heaven?
Como você vê Cristo, Deus em Elias, naquele carro entrando no céu. See Jesus in Elijah? Because the word was vindicated. Vê Jesus em Elias, porque a palavra foi vindicada. How do you see it in Moses? Jesus is in Moses. Como você vê isso em Moisés? Jesus estava em Moisés. The Bible said so. See, it's right. A Bíblia disse que sim. Veja, está certo. He was a burning bush. That was with Moses in the wilderness. Ele era a sarça ardente que estava com Moisés no deserto. How will people know Jesus Christ? When he sees him in you. When they see Jesus in you. Como as pessoas conhecerão Jesus Cristo? Quando ele vê-lo em você, quando verem Jesus em você. For he said, the works that I do, shall you do also. Pois ele disse, também fareis as obras que eu faço. Greater than this shall you do, because I go to my Father. Maiores do que estas fareis, porque eu vou para o meu Pai. Is that right? Está certo? That's how the world knows, not because that the Pentecostal oneness is greater than the Pentecostal two-ness. É assim que o mundo conhece, não porque a unidade pentecostal é maior que a duanidade pentecostal, So the two-ness is greater than the three-ness, whatever you have. ou a duanidade é maior que a trindade, ou seja, o que tiverem, Not because the Methodist is greater than the Baptist. não porque a metodista é maior que a batista, The Southern Baptist taking the prize this year for all the Baptist churches, all the Protestants. ou a Batista do Sul recebe o prêmio este ano por todas as igrejas batistas, todos os protestantes. They've got more members this year than any of the rest of them, I understand, by the count. Eles conseguiram mais membros este ano do que qualquer uma do resto delas, entendo, pela contagem. That doesn't make them any different. Isso não as torna diferente. God doesn't know you by numbers. The heathen's got you outnumbered any time. Deus não conhece você por números. Os incrédulos superam vocês em número a qualquer tempo. The Catholics got you all. Os católicos superam vocês todos. Mohammedanism's got all them. See? O maometanismo supera todos esses. Está vendo? You're known when Jesus Christ lives in you by his life. Você é conhecido quando Jesus Cristo vive em você pela vida dele. And promised word of this day reflects itself. See? É a palavra prometida deste dia, reflete-se, está vendo? Now the same word that was reflected in Moses could not be reflected in Elijah because that's another day. Agora, a mesma palavra que estava refletida em Moisés não podia estar refletida em Elias, porque era um outro dia. Same one that was reflected in Noah could not be in Moses. A mesma que se refletiu em Noé não podia estar em Moisés. Because see, Noah built an ark. Moses led a people. Porque, veja, Noé construiu uma arca, Moisés dirigiu um povo. Just exactly what was promised. Precisamente o que foi prometido. The same light was reflected in one, wasn't in the other, but one told of the other one. A mesma luz que foi refletida em um, não foi refletida em outro, mas uma falava da outra. All the New Testament speaks of this hour. O Novo Testamento todo fala desta hora. Jesus Christ speaks of this hour. Jesus Cristo fala desta hora. Who is it then? Some man? Quem é, então? Algum homem? It's Jesus Christ, the Son of God, manifesting, reflecting the light on the word that he promised for this day. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, manifestando, refletindo a luz da palavra que ele prometeu para este dia. When man see you living like him, Quando alguém vê você vivendo como ele, when he sees your character, your conduct with the word just exactly like he was, quando vê o seu caráter e a sua conduta com a palavra precisamente como ele foi, the word being manifested, then man will see Jesus Christ. a palavra sendo manifestada, então verá Jesus Cristo. They won't have to look around anywhere else and say, what does this creed teach? What does that creed teach? Não tem de se olhar em algum outro lugar e dizer o que este credo ensina, o que aquele credo ensina. They'll know what God is when they see you. Eles saberão o que Deus é quando verem você. Shalom. God's peace be like upon you. Shalom, a paz de Deus seja luz sobre você. And when God's word is vindicated in this age completely, and you see it and believe it, shalom to you. E quando a palavra de Deus for vindicada nessa era completamente, e você a ver e crer nela, shalom a você. Face the new year with this. As David said, I put him always before me because he's on my right hand. I shall not be moved. Encare o novo ano com isto. Coloque-o como Davi disse, eu o porei continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. If you meet death this year, what difference does it make? God promised he'd raise you up. Se você se encontrar com a morte este ano, que diferença faz?
Deus prometeu que ele o ressuscitaria. If an accident kills you, what difference does it make? You have eternal life. I'll raise him up at the last day. Amen. Se um acidente matá-lo, que diferença faz? Você tem vida eterna. Eu o ressuscitarei nos últimos dias. Amém. What if anything happens? No matter what it is, nothing can separate us from the love of God that's in Christ. E se algo acontecer, não importa o que é, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Hunger, peril, nakedness, no matter what it is, nothing can separate us from the love of God that's in Christ. Fome, perigo, nudez, não importa o que seja, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. And He is the Word. Shalom. E Ele é a palavra. Shalom. Let's bow our heads. Inclinemos a cabeça. Now everybody keep your head bowed just a moment. Agora todos fiquem de cabeça inclinada, só um momento. God's peace. Paz de Deus. Gross. As it was in the days of Noah, where they were eating, drinking, marrying, giving in marriage, a Reno, Nevada. Escuridão, como foi nos dias de Noé, onde comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, uma Reno, Nevada. In the whole world of red light, so shall it be at the coming of the Son of Man. E o mundo todo de luz vermelha será na vinda do Filho do Homem. As it was at Sodom, where God was manifested in a human being, that Abraham called Elohim, the all-sufficient one. Como foi em Sodoma, onde Deus se manifestou num ser humano que Abraão chamou de Elohim, o todo-suficiente. Stood there, eat meat, drinking milk, and bread, and could tell what Sarah was thinking behind him in the tent. Ficou ali, comeu carne, bebendo leite e pão, e podia dizer o que Sara estava pensando atrás dele, na tenda. He said that will return again at the coming of the Son of Man. Ele disse, isso retornaria na vinda do Filho do Homem. A little while and the world won't see me no more. Yet ye shall see me, for I will be with you, even in you, to the end of the world. Um pouquinho, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois eu estarei convosco, em vós, até o fim do mundo. The Jews returning to their land. Os judeus retornando para a terra deles. The things that's taking place that is in this day would prevent me from halfway beginning to tell you what's taking place, but we see it. As coisas que estão ocorrendo, que estão neste dia, me preveniriam de começar a dizer-lhes até mesmo pela metade o que está ocorrendo, mas vemos isso. What is it? Word made manifest. O que é isso? A palavra manifestada. What do you think the Hebrews did when they seen the word made manifest? When the promise. O que você acha que os hebreus fizeram quando viram a palavra manifestada com a promessa? They got ready to leave the land. Prepararam-se para sair da terra. If you're not ready today, friend, start this new year outright. Se você não estiver pronto hoje, amigo, comece este novo ano certo. Start it with your hand in God's hand. God's word in your heart. Comece com sua mão na mão de Deus, a palavra de Deus em seu coração. Then, Lord Jesus, I don't know what part of this symphony that you want me to play. Dizendo, Senhor Jesus, não sei que parte desta sinfonia tu queres que eu toque. But when that junction comes for me to be persecuted, laughed at, made fun of. Mas quando vier aquela junção para mim ser perseguido, caçoado, zombado, I still take my stand that your symphony will not be messed up because of me. que eu ainda assim tome minha posição para que tua sinfonia não seja atrapalhada por causa de mim. I'll stay right with your word no matter what it is. I'll stay right there. Ficarei bem com a tua palavra, não importa qual seja ela, eu ficarei bem no lugar. And when death beats up to my door, that's part of the symphony. E quando a morte bater na minha porta, será parte da sinfonia. I know then that it's as sure as it beat death up to my door, the resurrection will beat out one of these days too. Sei então que, com tanta certeza como a morte baterá na minha porta, a ressurreição também baterá um dia destes. And you'll raise me up again. It's part of your symphony. E tu me ressuscitarás. É parte da tua sinfonia. Lord, let me be part today, will you? Senhor, deixa-me ser parte hoje. Tu me deixarás? How many would like to take that vow Quantos gostariam de fazer esse voto? and say, beginning this new year, Brother Branham, starting this meeting right now, E dizer, começando este novo ano, irmão Branham, começando com este encontro agora mesmo, I now promise God to take my stand, to never fail to stay right with His promised word. prometo agora a Deus tomar minha posição, nunca falhar em ficar bem com a palavra prometida dele And to live just exactly the way He promised it in meekness and humility. e viver exatamente do modo que ele prometeu, em mansidão e humildade.
that God might take my life and place it into His great symphony, that same group He'll raise up at the last days. Que Deus tome minha vida e a coloque em sua grande sinfonia, que esse mesmo grupo Ele ressuscitará nos últimos dias. I'm going to raise my hand, Brother Branham, not to you, but to God. Remember me in prayer. Vou levantar a mão, irmão Branham, não para o Senhor, mas para Deus. Lembre-se de mim em oração. God bless you everywhere. The Lord bless you. My hands is up to you. Deus abençoe vocês em todo lugar. O Senhor abençoe vocês. Minhas mãos também estão levantadas. Lord, take me. Lord God, don't never let me get my mind like Judas upon an extra dollar. Senhor, toma-me. Senhor Deus, nunca me deixa ficar com a mente como Judas, baseado num dólar a mais. Upon some fashion of the world or somebody to pat you on the back and say, oh, Brother Branham, this is... Em alguma moda do mundo, ou alguém dar uns tapinhas nas costas e dizer, oh, irmão Branham, isto é... No, God, never let that happen to me. Não, Deus, nunca deixa isso acontecer comigo. I'll just take the way with the Lord's despised few. Eu tomarei o caminho com os poucos do Senhor e rejeitados. I'll be a brother to man, do everything that I can, Lord. Love people with all my heart. Eu serei um irmão dos homens, farei tudo o que posso, Senhor. Amarei as pessoas de todo o coração. But Lord, never let me move from this word. Mas, Senhor, nunca deixa me mover desta palavra. I want to raise up at the last day. Quero ressuscitar no último dia. Only those who are included in this great symphony, Lord, as I have tried to explain it this afternoon. That's the one that comes forth at the end of the sheet music. E só os que estão incluídos nesta grande sinfonia, Senhor, como tenho tentado explicar esta tarde, são os que sairão no fim da folha de música. On the great resurrection, and all the angels clap their hands, and the saints go marching in. Quando a grande ressurreição e todos os anjos baterem palmas e os santos entrarão marchando. It's those who's acted out that part in this great drama. We pray, Lord. São os que têm representado essa parte neste grande drama que tocamos. Oramos, Senhor. We know that in a drama they change mask. They come from one thing to another, and that's what you did. Sabemos que num drama trocam de máscara, vão de uma coisa para outra, e foi isso que tu fizeste. You come from the Spirit God, the great Jehovah, and put on the mask of a human being. Tu viestes do Espírito, Deus, o grande Jeová, e puseste a máscara de ser humano. Change your string, you pitch your tent. Mudaste a tua maneira, tu mudaste, tu armaste a tua tenda. You came down from God and became man that you might die to redeem man. You changed your mask. Tu vieste de Deus e te tornaste homem, para que tu morreste para redimir o homem. Tu trocaste a tua máscara. Then again you've changed it and you masked yourself into the people who will believe and act out according to the word that you have written here. Então tu mudaste de novo e te colocaste em pessoas como máscaras, os quais creem e agem de acordo com a palavra que tu escreveste aqui. Blessed are the eyes that see it. Blessed are the hearts that receive it. Blessed are the ears that hear it. Bem-aventurados são os olhos que veem isso. Bem-aventurados são os corações que a recebem. Bem-aventurados são os ouvidos que a ouvem. For there will come a resurrection when the symphony is over. Pois virá uma ressurreição quando a sinfonia terminará. God, let us all be there, will you? Deus, deixa-nos todos estarmos aí. Deixarás? Bless this little group. Abençoa este grupinho. Speaking like this, Father, we know that this tape goes all over the world. Falando assim, Pai, sabemos que esta fita vai por todo o mundo. And here's a fine little group sitting here today, this visible audience, here in Phoenix. E aqui está um grupinho bom que encontra-se aqui hoje, esta audiência visível aqui em Phoenix. Oh, God, 15 years of hard preaching and scolding, and God, thou knowest the reason. Love. Oh, Deus, 15 anos de pregação dura e repreensão, e Deus, tu conheces o motivo. Amor. Love is chastening. Love is rebuke. Love is discipline. Amor é correção. Amor é repreensão. Amor é disciplinante. Oh, God, may I throw myself at this people this week, and may you discipline us, Lord, to your word. Ó Deus, que eu me lance com o povo esta semana,
e que tu nos disciplines, Senhor, a tua palavra. May we see your power raise up the sick and afflicted. Que vejamos o teu poder levantar os enfermos e os aflitos, The eyes of the blind be opened. os olhos dos cegos a serem abertos, The great Holy Spirit come visible in the room. o grande Espírito Santo vir visivelmente no recinto. May every minister and every church be on fire. Que todo ministro e toda a igreja fique entusiasmada. May the coming convention of the businessman, Lord, set every businessman heart in this city on fire for God. Grant it, Lord. Que a convenção que se aproxima dos homens de negócio, Senhor, deixa o coração de cada homem de negócio nesta cidade entusiasmado por Deus. Concede, Senhor. We don't know what to do about it, no more than to ask and believe that it will be done. Não sabemos o que fazer a respeito, nada além de pedir e crer que será feito. We commit ourselves to you, through Jesus Christ our Lord. Entregamo-nos a Ti, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Now, let us stand to our feet. E agora, fiquemos de pé. I'm poor of speech, mispronounce my words. Now I want to say this because I felt constrained to do it. Não sou muito bom para falar, não pronuncio as palavras certo. E quero dizer isto porque senti constrangido a dizer. How many in here will raise your hand that you understood what I meant by God's symphony? Quantos aqui querem levantar a mão que entenderam o que eu quis dizer com a Sinfonia de Deus? Raise your hand. Thank you. Good. Levantem a mão. Obrigado. Bom. Do you believe it? Vocês creem nisso? That it's a symphony. See? Então é uma sinfonia, veja. You'll find it comes to a junction. Everybody's all wondering. Você descobrirá que ela chega a uma junção. Todos estão se perguntando. I call it junction. I don't. He's a musician in here. Well, you forgive me my rude way. Eu chamo isso de junção. Não conheço música. Caso tenha um músico aqui, ora, queira ele me perdoar pela minha maneira rústica. But they're beating out. Got to have something to act. Mas estão tocando. Tem que ter alguma coisa para representar. It'll go real low, way down. You wonder what it is. But see, if you get into the rhythm of it, you understand it. O volume diminui bem, bem baixo. Você se pergunta o que é isso, mas veja, mas se você entrar no ritmo dela, você a entenderá. That's the only way you'll ever understand God, is get into the rhythm of it. É dessa única maneira que você entenderá a Deus. É entrar no ritmo dela. What is? How will I? O que é isso? Como farei? Brother Branham, this is true Methodist, Baptist, or Pentecostal. Irmão Branham, sou um fiel metodista, batista ou pentecostal. That's not the rhythm. Esse não é o ritmo. The rhythm is God. O ritmo é Deus. God is the Word. The Word is God. God's rhythm is obeying His Word. Deus é a palavra é Deus. O ritmo de Deus é obedecer a palavra dele. Then when you obey the Word, He beats the rhythm right to you. Then you take your place. Então, quando você obedece a palavra, ele toca o ritmo diretamente a você. Então você ocupa o seu lugar. Whenever it goes down, 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 up, whatever it is, you know those junctions. Quando ela for abaixando, 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 aumentando, seja o que for, você conhece essas junções. Sometimes you say, oh, heartaches and trials. Às vezes você diz, sofrimentos e provações. Didn't God say all things work together for good to them that love Him? While I'm beating out my symphony. Deus não disse, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, enquanto estou tocando minha sinfonia? And you find that you're afflicted and struck down, persecuted and made fun of. E você vê então que está aflito e abatido, e é perseguido, caçoam de você. Remember, that's the part that goes that way. If that isn't like that, then the symphony is out of tune. Lembre-se, essa é a parte que é tocada dessa maneira. Se não for assim, então a sinfonia está desafinada. The great composer knows exactly what's in it. O grande compositor sabe exatamente o que está nisso. He knows you from the beginning. Ele sabe, ele conheceu você desde o princípio. He put your name on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. You believe that? Ele colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Você crê nisso? He knows what you're supposed to do. Ele sabe o que é para você fazer. No matter how low it goes and how dark it looks, it's got to be that way. Não importa quanto tempo passe e quão escuro pareça, tem que ser dessa forma. But remember, if it goes plumb into the shadows of death, I am the resurrection and life. I'll raise him up again. Mas lembre-se, se for até as sombras da morte, eu sou a ressurreição e a vida, eu o ressuscitarei.
And when the great director comes down and beats that stick down, and time shall be no more. É quando o grande regente descer e abaixar aquela varinha, então o tempo já não será. When that angel of Revelation, the 10th chapter, puts one foot on land and one on the sea, and a rainbow over his head, he swore time shall be no more. Quando aquele anjo do capítulo 10 de Apocalipse pôs um pé na terra e um no mar, e um arco-íris sobre sua cabeça, ele jurou, o tempo já não será. When that time comes, you'll rise up from among the dead. Quando esse tempo chegar, você ressuscitará dentre os mortos. While the rest of them lay there, you'll go in. Enquanto o resto deles permanecerem ali, você entrará. Stay in the symphony. Permaneça na sinfonia. Stay in God's Word. Permaneça na palavra de Deus. No matter how hard it is, stay right with it. Wherever God's beating, Não importa quão duro seja, fique firme com ela, onde quer que Deus esteja tocando. sometimes He causes trouble to break the bands and set you free. He does that. Às vezes ele faz que problemas rompam as ataduras para libertá-lo. Ele faz isso. You say, well, I don't know what I do. He does. Você diz, bem, não sei o que fazer. Ele sabe. What difference? You're just playing the part. Que diferença? Você está só tocando a parte. He's the one who's got you in his hand. He directs him. É ele que está com você na mão dele. Ele dirige você. Remember, it's all done by a sign. Lembre-se, tudo é feito através de um sinal. We see the time we're living in by the sign we're living in. Vemos o tempo em que estamos vivendo pelo sinal em que estamos vivendo. So we know what the symphony does today. Assim que sabemos o que a sinfonia faz hoje. It's a separating time, taking the light from the darkness. É um tempo de separação, tirando a luz da escuridão. Let's say it together so you won't forget it, because I feel to say this. Digamos isto juntos, para que não esqueçam, porque sinto de dizer isto. It's taking the light from the darkness. Está tirando a luz da escuridão. Let's say it again. It's taking the light from the darkness. Digamos novamente. Está tirando a luz da escuridão. That's God's symphony. Essa é a sinfonia de Deus. He's shown it in the heavens. Ele está mostrando-a nos céus. He's shown it on the blackboards. He's shown it by himself. Ele está mostrando-a nos quadros. Ele está mostrando-a por si mesmo. He's promised it in the Word. We see it vindicated. Ele a prometeu na palavra, nós a vemos vindicada. He's separating the wheat from the chaff. Ele está separando o trigo da casca. He's taking the light from the dark. Ele está tirando a luz da escuridão. Do you believe Him with all your heart? Você crê nele de todo o coração? Let's sing our good song, man. Cantemos o nosso bom cântico, então. Now we say a word to the pastors a minute. E quero dizer uma palavra aos pastores, só um minuto. Brother, the Lord bless you. Thank you for dismissing your congregations and bringing them out here. Irmãos, o Senhor os abençoe. Obrigado por terem soltado suas congregações para trazê-las aqui. You pastors out there, I certainly thank you. A vocês, pastores aí, certamente lhes agradeço. I'm only here, let me say, brother. Só estou aqui. Deixem-me dizer, irmãos, There might be Methodist, Baptist, Presbyterian. pode que haja metodistas, batistas, presbiterianos. Do you hear? I speak just the same to the Pentecostals as I do to you. Just the same. See? Vocês ouvem que falo justamente do mesmo modo com os pentecostais como falo com vocês? Justamente do mesmo modo. Vejam, It isn't. If I can't disagree with a man sharply and still love him, não é se eu não puder discordar de alguém bastante, é ainda amá-lo, because if I disagree with him just to be disagreeing, I'm a hypocrite. I ain't fit to stand up here. porque se eu discordar dele só por discordar, sou hipócrita. Não estou à altura de ficar aqui de pé. But if I disagree with him because of fellowship and love and understanding, Mas se eu discordar dele por causa de companheirismo e amor e entendimento, no matter what he does, he's still my precious brother. não importa o que ele faça, ainda assim ele é meu precioso irmão. I stand with him, yes indeed. It's exactly right. Eu permaneço com ele. Sim, verdade, é exatamente isso. That isn't in my heart, then God take me out of this pulpit. I'm not fit to be here. Se isso não estiver em meu coração, então Deus me tire deste púlpito. Não estou à altura de estar aqui. That's right. Isso mesmo. I say it because of love and something that I see coming. Digo isso por causa de amor e de algo que vejo se aproximar. And he's never let me be wrong on it so far because it's always been his word. So God bless you.
Ele nunca me deixou estar errado nisso até agora, porque sempre tem sido a palavra dele. Assim que Deus os abençoe. Now let us bow our heads just a moment and sing this good old song that we usually sing. I love him, I love him. Agora inclinemos a cabeça só um momento e cantemos este bom cântico antigo que normalmente cantamos. Eu o amo, eu o amo. If the pianist or whoever it is, the ones with the music, will give us a little chord on it. Se a pianista, ou seja quem for, ou os que tocam a música, nos derem um acorde para ele. I guess, yes. All right. Let's see if we can sing it then without the music. Everybody get out their heads down. Suponho. Sim, muito bem. Vejamos se conseguimos cantá-lo então, sem a música. Todos juntos agora, de cabeça inclinada. Eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. I think they've stopped the tapes now. See, this tape goes everywhere. Acho que pararam as fitas agora. Vejam, esta fita vai a todo... Get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry they